Olá, meu amigo, minha amiga que atua no terceiro setor. Um podcast aqui muito interessante, diferenciado, gravado direto aqui da nossa 16ª imersão em contabilidade, direito e gestão para as OSCs. Momento especial, não só para mim, mas para todos nós do Grupo Aldiza e você do terceiro setor que quer conteúdo, quer qualificação, quer saber e quer aplicar na sua organização. E a imersão tem esse propósito. Então é um momento especial aqui com as queridas amigas e sócias do Grupo Aldiza, Ana Paula Paixão e Jaqueline Rosa, e bater um papo. Mas antes de falar com vocês, de ouvi-las e aprender um pouco sobre as experiências aqui nessa imersão, falar com você dessa nossa 16ª imersão, um evento realmente único no Brasil, com pessoas vindo de todos os cantos do Brasil para falar de contabilidade, direito, gestão, da tecnologia, da inteligência artificial, né? Nós temos conteúdos realmente inovadores, o metaverso, a geração de novos relatórios, ESG, sustentabilidade e muitos outros conteúdos. Ou seja, são 5 dias, mais de 40 horas falando, aprendendo e, acima de tudo, compartilhando com profissionais de várias organizações, não só o pessoal do Grupo Aldiza, da Monelo Advogados, Monelo Contadores e outros tantos aqui, mas os profissionais que estão aqui. A gente aprende, a gente desaprende, reaprende, né, e sai daqui com aquela sensação de aplicar coisas práticas. Mas também já convidá-lo para momentos extremamente importantes que nós vamos ter em breve. O SEBAS Salvador, lá em Salvador, Bahia, no próximo dia 5 de setembro. Então, você quer participar, saber um dia inteiro sobre o workshop do SEBAS, é conosco. Saiba mais na bio aqui do nosso Instagram e também o Desenvolve SC, um projeto liderado pelo Grupo Aldiza, que a gente, juntamente com outros parceiros extremamente estratégicos, levando voluntariamente, de graça, um dia inteiro de conteúdo sobre contabilidade, direito, gestão, auditoria, prestação de contas, tecnologia e voluntariado. E a próxima cidade, 23 de outubro, lá em Belo Horizonte. E é isso, né? E, aliás, outubro, para nós é um momento extremamente especial. É o mês aí que nós vamos dar o início às comemorações do nosso 25º ano. Ou seja, outubro começa uma jornada extremamente especial. Minhas queridas Ana Paula, Jaqueline, sejam bem-vindas a esse nosso bate-papo, uma coisa diferente, depois de um dia inteiro, 2 dias inteiros de muito conteúdo. E aí, como é que vocês estão aí, estão vendo a imersão? Como é que foi esse dia? Daqui a pouco a gente fala do que vocês abordaram, né? Mas a visão de vocês sobre um overview aí da imersão esses 2 dias. Aninha. Primeiro, né, eu fiquei impressionada com a sua voz de locutora, assim, Opa! realmente me impressionou. Então, mais uma habilidade, hein? Não é? Além de cantor, agora virou Diz que locutor, habilidades a tá gente vendo? desenvolve ao longo da vida, né? Tem Exatamente. que É querer aprender. polivalente, né, Ricardo? Exatamente. Mas eu estou muito feliz, eu acho que essa imersão especificamente teve um diferencial. Eu observei dois estudantes de direito que vieram, olha que Olha que legal. interessante, né? Muito legal. E uma pessoa também que vai abrir um escritório de contabilidade, e a gente começa a perceber essa diversificação, né? Ou seja, outras pessoas que estão nos procurando para aprender realmente, né? Eu acho que a imersão sempre se renova, e o compartilhamento de saberes é fundamental, porque, como você falou, a gente aprende junto, né? E é muito legal. A imersão tem essa dinâmica de conversar, de trocar experiência, de trazer a prática. Eu acho que isso conta muito e é um diferencial. E são 5 dias, como o próprio nome diz, né? Na imersão, não é só o conteúdo, bem lembrado, Ana, não é só o técnico, né? Mas é essa conversa no corredor, depois do evento, no cafezinho, no jantar, no almoço. Que você percebeu isso? Exatamente, troca de experiências, né, troca de experiências total, assim, são entidades afins, no sentido do mesmo segmento, de serem terceiro setor, mas com segmentos de atuação muito diferentes e que se encontram e encontram seus desafios
né, juntos, as suas buscas por captação e metodologia nova, enfim, eu acho muito interessante. Maravilha. E você, Jaque? Seja bem-vinda aí. Boa noite a todos, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes aí, a quem nos vê, né? Primeiramente, concordo que outubro é um mês especial, um mês de comemorações, mesmo meu aniversário também. Opa, mais especial ainda. Vamos estar aí conectados, né, com o ambiente festivo de comemoração da Udisa e meu aniversário também. Então, estarei integrada nessas comemorações. Legal. Para mim, a imersão, né, eu vejo assim como um ecossistema, como um ambiente onde a comunidade, né, do terceiro setor convive, se integra, tem essa interface de troca, de vivências, de experiências, né, de agregar conhecimento, de agregar também ali coisas que não deram certo, né, compartilhar experiências que não deram certo, corrigir erros, né, ambiente de inovação, porque através dos temas que a gente propõe, propiciamos um ambiente inovador, né, para as pessoas que estão participando desse convívio, né? Muitos contadores, né, gestores nesse ano presentes, né? Enfim, eu vejo assim estamos num ambiente que fomenta o desenvolvimento, né, do terceiro setor e a profissionalização desse público, né? Nossa, vocês trouxeram algumas palavras aqui, alguns insights que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais e ver o legado que a imersão, junto com a da Udisa e a Rede Filantropia, deixa para o terceiro setor, não só para os clientes do Grupo Udisa, para os clientes das pessoas que aqui estão palestrando, né? A profissionalização. A Udisa tem entre os seus pilares, entre as suas diretrizes, o desenvolvimento, o fortalecimento, a profissionalização do terceiro setor. E você foi muito enfática, né, Jaque? E como é que vocês estão vendo esses profissionais? E aí, na fala também da Ana, né, tem pessoas que já são contadores, que estão estudando, cursando outras faculdades, participando, ou seja, o contador também está preocupado em adquirir uma outra formação, outra espécie de conhecimento, alguns falando aí como é que eu uso a inteligência artificial, ou seja, já entendendo o impacto da tecnologia na profissão. Como é que vocês estão vendo o terceiro setor, vocês que são sócias, vivem em campo também, atendendo essa transformação, não só do profissional da contabilidade, mas as OSCs nessa jornada de profissionalização? Quem quer começar a falar? Eu vejo assim, ó, o contador, né, ele está buscando essa interação maior, porque ele também está sendo requerido, né, a se especializar, a mostrar uma especificidade maior na área de atuação, que é o terceiro setor. Porque, como a gente sabe ali, né, inclusive foi um dos podcasts da Udisa, e não há um padrão, né, e sim uma trilha de especificidade que eu devo buscar, né? Então, esses contadores, esses gestores, eles estão sendo requeridos a buscar essa área de conhecimento, né? Então, estão sendo desafiados a isso. Então, eu acho que isso fomenta ali a valorização da classe profissional do contador e também valoriza as áreas correlatas ali, administração, direito, assistência social, porque a gente acaba trabalhando de forma multidisciplinar com esses outros profissionais, né? Então, eu vejo isso de forma bastante positiva no incentivo da valorização da classe. Não, e só antes de passar para você, isso que a Jaqueline está fazendo tem tanta conexão com o que a gente vem vivenciando aqui, que a palestra de abertura foi proferida pelo presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Honra, né? Uma honra, né? Não só para nós do Grupo Udisa, mas quem esteve, quem está aqui. E a temática, Jaqueline, juntamente com o que você vai comentar, Ana, é a educação continuada e o desenvolvimento do profissional. Ou seja, a profissionalização gente, né? Exige uma educação continuada. Até porque existe uma teoria hoje, para qualquer profissão, não só o contador, mas a contabilidade está na vanguarda, que é a aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, a gente vai passar ao resto da nossa vida
aprendendo. É uma curva de conhecimento, né? Exatamente. É um Legal. ciclo. E como que você vê, Ana, essa questão da profissionalização? Eu acho que a gente está num momento assim em que a sociedade, né, precisa desse engajamento de inclusão, e essa profissionalização é interessante porque esse mundo digital traz aí uma interface diferente para a gente. Traz o jovem profissional, né, que tem todo, que está ligado aí nessa questão da tecnologia, e traz o profissional mais antigo que tem um outro perfil. Então, essa questão do etarismo, de se encontrarem, para mim, são momentos que se encontram, gerações que se encontram e que buscam ali em conjunto um equilíbrio, né? Acho que a atuação do Conselho com a educação continuada é fundamental, né? Para a gente, principalmente no terceiro setor. Acho que esse evento é um evento único no país, específico do terceiro setor, com 5 dias, atuando em vários segmentos, né? Eu acho que realmente é fundamental e complementa toda essa sabedoria técnica. E eu gostaria também de usar o gancho da Ana, né? Colocar que a presença, né, do presidente do CRC no nosso evento para a classe acadêmica abre portas de oportunidades, né, de exercer funções no terceiro setor. Que realmente joga a luz em cima desse mercado que precisa mesmo. Que é um mercado realmente que bem está receptivo, né? Oportuniza muitas possibilidades aí e está carente, né, de bons profissionais. A gente sente isso quando contrata um consultor, contrata um auditor. Ou seja, muitas vezes a pessoa vem com uma bagagem acadêmica sem ter tido na academia, na faculdade. Exato, os próprios escritórios, as firmas de contabilidade têm dificuldade, né, na captação desse tipo de profissional, porque também, né, como já falamos em outros podcasts, a academia não traz isso, né, uma matéria específica ali sobre o terceiro setor, não no nível que se espera, né? É interessante isso, porque, de fato, não existe uma ementa de nenhuma universidade que inclua um tema específico como terceiro setor, né? O que a gente encontra, às vezes, são especializações e que trazem esse assunto de uma forma muito superficial, né? E acaba que, na prática, realmente, que a gente aprende e desenvolve. Agora, acho interessante também porque o terceiro setor está em crescimento, né? Isso é fundamental. Então, esse crescimento que faz com que a gente, que nos alerta para outras coisas, eu acredito e espero que também vai alertar aí o mundo acadêmico, até porque a gente, de um tempo para cá, o ensino superior se tornou bem diferente, mais acessível com esse EAD, né? Se a gente sem falar em qualidade, mas o acesso ficou muito mais fácil, né? Então, acho que grandes oportunidades são criadas, entidades de terceiro setor que ficam em locais mais distantes, que têm essa dificuldade de capacitação. Todo o trabalho da Audisa no Audisa Flix, que dá essa oportunidade, dá essa troca, né? São conteúdos que chegam em qualquer lugar e qualquer horário. Ou seja, a pessoa consome e aprende e quantas vezes ela quiser. Totalmente técnico e muito voltado na prática, porque é o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que, de certa forma, além de tudo, a gente desenvolve também um papel educativo. Vocês falaram algumas questões e tudo isso dá insights, né? Que a gente vai lembrando da nossa própria história, da nossa jornada. Os sócios da Audisa, de modo geral, estão sempre envolvidos em formações, em cursos, treinamentos, dentro e fora do Brasil, vocês sabem disso. E a gente, né, principalmente o conselho da Audisa, há alguns anos vem tendo experiências fora do Brasil, em grandes universidades da Europa, Estados Unidos, Canadá, América do Sul. E, de fato, o que a gente encontra ou há uma academia nesses países, inclusive, falando cientificamente ou de modo acadêmico do terceiro setor, ou alguns cursos pontuais, que também tem o seu papel. Todo mundo tem o seu papel, e eu acredito que esse modelo, que é único, eu não encontrei replicado nem no Brasil, nem em nenhum outro país que nós visitamos, de imersão, ou seja, 5 dias, mais de 30 professores, mais de 40 horas, e conteúdos, como você falou, práticos. Né? Então, a gente tem uma grande riqueza aqui na imersão, que é esse intercâmbio de conhecimentos, não só teóricos,
mas de aplicação prática. Isso eu acho que é um ponto importante. E as pessoas estão consumindo isso, elas precisam desse conteúdo, né? Porque é uma coisa boa, né? As tecnologias propiciam que até gratuitamente você adquire informações. Agora, o conhecimento e o conhecimento aplicado já requer um pouco mais de busca, não é isso? Eu acho que também o grande diferencial assim que a imersão propicia, né, é porque as pessoas têm contato com profissionais que estão ali na linha de frente, né, da operação, seja da auditoria, seja da consultoria, seja das mentorias, né? Então, assim, realmente os palestrantes têm vivências, né, assertivas ali sobre os fatos ali que estão sendo contextualizados, os temas, né? Então, isso aí é um diferencial, é um crédito, né, para quem está ali assistindo. Os exemplos que são apresentados, a contextualização é prática, né? Que a gente hoje chama dos cases, né? Mas a Ana usou uma palavra que também linka com 2 temas que foram fortes ontem. Um logo na abertura, comandada pela querida Thaís Anarelli, da Rede Filantropia, que é a realizadora, junto com o Grupo Aldisa, deste evento. Sim. E ali foi terceiro setor, transformações e pessoas. Então, a palavra transformações. E mais ao final, o Lucas Augusto de Almeida, que é gerente-geral da Federação das APAES do Estado de São Paulo, ele trouxe exemplos muito práticos, como a federação, então não é só os cases que a própria Aldisa contextualiza, vivencia, mas o que a gente encontra também em entidades do próprio setor. Então, o Lucas ele trouxe toda uma linha do tempo de mais de 10 anos, ou seja, como é que era a entidade, como é que foi o processo de transformação. E a gente tem percebido que as pessoas se engajam com essa situação, porque a gente, quando chega, faz isso, faz aquilo, muitas vezes fica distante da realidade. Então, tanto a Thaís quanto o Lucas, eles conseguiram fazer essa jornada da transformação. Então, essa palavra que você trouxe coincidiu com temáticas extremamente importantes de ontem. Mas antes de entrar no tema de vocês duas, vocês usaram uma outra expressão que linka com uma coisa interessante. Nós temos 197 pessoas participando, mais os palestrantes, mais o staff e os próprios. Nós temos dezenas de colaboradores do Grupo Aldisa, né, do nosso time, que estão aqui, pessoas de todos os lugares do Brasil, que estão aprendendo e também discutindo conosco. Então, mas a gente percebeu que, olha que interessante esse número, como é que vocês veem isso? Quase 80% do público é a primeira vez que participa de um evento desse. Olha que interessante, na 16ª edição, quase 80% do público são todos novos, houve uma renovação. Talvez faça sentido com até o que você disse, né? Essa questão toda da tecnologia, essa dificuldade de entender o etarismo, né, em alguns setores da sociedade, e aí, muitas vezes, né, os jovens se sentem mais engajados e com mais gás para aprender, enfim, eu acho que isso tudo também tem muito a ver. Mas só para brincar um pouquinho, é mais gás ou gás? Né? Gás. Eu acho que não, a gente tem que entender, né? Não, você entendeu, né? Tá certo. Mas isso foi para descontrair um pouquinho e também entrar na temática que vocês desenvolveram aqui no dia de hoje, né? Então, a Jaqueline, nós tivemos a presença dela na questão da transparência, controles internos e controles contábeis, mas também um tema que eu vi que deu ali um fervor no fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Um tema importante, porque a nossa imersão também tem essa questão. A gente gosta de fogo no parquinho. A gente tem que trazer a provocação, aquilo que, se a gente fica só flat, as pessoas não vão transformar. Exatamente. Então, quando a gente traz os problemas, as dificuldades, as angústias do setor, e a gente encontra isso como empresa de auditoria, de consultoria, é extremamente importante e rico esse compartilhamento. Mas eu queria te ouvir, Jaque. Como é que você resume e o que a gente pode esperar dessa temática? Olha você, erros, fraudes, desvios e manipulações nas organizações da sociedade civil. Será que a sua entidade corre esse risco? E aí eu queria ouvir, então, a Jaque, nossa sócia aqui de auditoria, o que a auditoria pode contribuir com isso, de modo geral, não sendo uma outra palestra, né? Claro.
Bem, mas assim, primeiramente, assim, essa parte, né, esse tema, fraudes, desvios, manipulações, é um tema, assim, que eu sou apaixonada, né, eu estudo muito de forma voluntária. Ano que vem eu pretendo trazer esse tema aliado à parte digital, né, de tecnologia. Também estou fazendo uma especialização na área de investigação Já está dando digital spoiler e da próxima forense. imersão, hein? Isso, então, ano que vem a coisa vai estar mais inovada ainda, né? Mas realmente a gente observou os olhares, né? As pessoas ficaram impactadas, pensando como pode? Será que isso acontece? Isso é surreal, essas ocorrências não podem acontecer, né? Mas realmente são situações ali que estão totalmente voltadas, né, às entidades sem fins lucrativos, são cases reais de trabalhos que foram feitos, vivenciados ao longo aí de 3 anos, Isso independe do porte da aproximadamente. entidade. Independe do porte, tá? E não necessariamente só com verbas públicas. Não, não. Porque ela se dá em várias áreas, né? Financeiro, RH. Dá um exemplo aí que você tecnologia. acha que o pessoal ficou mais em ebulição aí, que deu aquela... O que você acha que... Quando nós fizemos a afirmação, né, que muitas das fraudes são motivadas pela própria administração. Isso realmente Nossa causou um Senhora. alvoroço, Ana, né? você imagina Porque o a que gente vira está um auditório. cutucando no vespeiro, né? Exato. Mas Então, essa motivação, o que você entende que seria, né? Para não pensar que... tudo tem a ver ali a com a postura do gestor? flexibilidade, com a flexibilidade moral do sujeito, né? Então, assim, fatores externos, fatores internos, né, ao qual o sujeito, o indivíduo está submetido, né? Os seus comportamentos, as suas vivências, os seus vícios, né? A intencionalidade, a pressão, enfim. Então, a gente chamou bastante atenção ali, né, para a entidade estar sempre atenta, né, à formação, à constituição patrimonial ali do colaborador, dos cargos de gestão, dos cargos hierárquicos, né? Os gargalos nos controles o processo internos. seletivo também, né? O recrutamento. Processo seletivo que exige um filtro ali da questão comportamental, né? Se aquele sujeito já não é suscetível. Porque na entrevista todo mundo é maravilhoso, né, Ana? Todo mundo chega ali. Uma investigação mais detalhada, né? E hoje tem ferramentas para isso. Com certeza. Além das redes sociais. Eu acho que a própria psicologia organizacional pode detectar isso com maior facilidade, né? Acho que isso tudo que você trouxe está bem alinhado também com a falta da governança que essas entidades têm, ou a dificuldade de desenvolver a governança corporativa. E como você falou, eles têm controles frágeis que deixam lacunas e isso facilita. Então, quando você traz a questão da motivação, eu entendo também por esse lado. A própria entidade não se blinda, né? Os fatores inibidores isso. que a gente diz, né? A entidade Exatamente. não tem os fatores inibidores para zelar. Falando de uma forma mais simples, os fatores inibidores, dá um exemplo. Políticas institucionalizadas. Perfeito. Que permitam, né, a conscientização daquele gestor, daquele profissional, a saber se eu fizer tal ato, como eu serei pego, qual será a minha penalização. E principalmente, né, também, além da questão da penalização, porque às vezes também tem e essa penalização não acontece, mas eu acho que a falta de regulamento formalizado do funcionamento do fluxo. Então, ele sabe onde está a lacuna daquele fluxo operacional de trabalho. Ele sabe, como ele conhece todo o processo, ele sabe aonde atuar e que ninguém vai perceber. O que a gente sempre diz, né, que tem pessoas que aspiram para atos desonestos, aspiram para desvios e fraudes, né? Então, quando elas entram numa entidade, elas têm a capacidade de fazer uma leitura do ambiente muito rápida, né? E identificar ali onde é que estão as possibilidades, as oportunidades de desvios e fraudes. Você levantou, de certa forma, vocês, né? Levantaram até uma parte da minha fala com a doutora Melina Barros, da HN Advogados, ontem, onde tratamos de compliance e integridade. Então, tudo isso que você está falando tem a ver, obviamente, com a temática do compliance. A falha no compliance causa a fraude, o erro, não estar em conformidade outros desvios. Com as regulações, né? E um dos pontos que nós ficamos muito focados ontem, ao invés de falar do programa como um todo, focamos em estatuto e código de ética e conduta.
Mas ontem você falou uma coisa que eu achei muito importante, e a gente que está no dia a dia, a gente vê isso na prática. Eu acho que é uma questão cultural das entidades sem fins lucrativos, e a gente espera que isso, com o passar do tempo, melhore realmente, que foi a questão da governança corporativa começar de cima para baixo. Você falou isso de uma maneira que, de fato, acontece isso. O compliance, se não tem a aderência da alta da direção, direção, não exatamente, adianta. É o top-down mesmo. ele realmente não vai servir de nada, porque os Tem que ter um colaboradores espelhamento. vão perceber que A aquilo ali liderança é tem que pro ser forma. inspiradora, exemplo e motivar o Sim, negócio. Né? exatamente. E, ao mesmo tempo, estabelecer, cumprir, acompanhar, fazer esse negócio de fato. Então, faz ter uma muito... escutativa também para as problemáticas, Isso. né? Que é o canal que nós também falamos Exato. ontem, os canais de denúncia, as ouvidorias, sim. são instrumentos que contribuem. Mas, indo um pouco mais na sua temática, Jaque, faz uma interface, né? Você participou também com o Rafael Vale, nosso outro sócio, de um tema que antecedeu, mas guarda total conexão, Com certeza. que é transparência e controles internos. Exato. Ou seja, poderia dizer que os fracos controles, ou inexistência de controles, contribuem ou potencializam o risco de erros, fraudes e desvios? Certamente, está totalmente... Interligado, uma ligação direta, né? Então, a fragilidade, a insuficiência ou a inexistência de controles internos favoráveis, alinhados aos objetivos estratégicos e institucionais daquela entidade, sim, eles podem motivar desvios, fraudes, erros ou manipulações. E é importante colocar que a gente citou ali também, né, que as manipulações, elas não são só no ambiente de intervenção manual, elas podem ocorrer também no ambiente automatizado, sistematizado. Então, a gente precisa ter esse olhar amplo, né, sobre todas as operações, todos os mecanismos de controle da minha entidade. Essa questão do ambiente sistematizado é algo bem sensível, né? Porque nós temos várias entidades que desenvolvem o seu próprio sistema. E aí, quando você não tem uma política de governança, você não tem segregação. Então, aquele mesmo funcionário que concede uma senha para para determinada ação, isso é como mais ele comum, não só senha, até certificado digital. Sim, ele pode conceder para outro também ou restringir. Então, eu acho que esse ponto é fundamental, principalmente para as entidades que desenvolvem o seu sistema próprio. E aí, se tem o seu sistema próprio, tem que desenvolver um regimento, uma política de governança ali, para poder evitar e inibir esse tipo de situação. Hoje, na questão dos aspectos jurídicos, também se abordou muito essa questão de institucionalizar políticas, cultura, valores da instituição. E o estatuto, ele ser mais enfático naquilo que é valor para a instituição. De acordo com o seu propósito, Exato, né, porque o que a gente vê, de certa forma, as instituições colocam um quadro na entrada, missão, visão e valores. E aquilo fica estático ali. Mas, primeiro ponto, tem que ser institucional. E a primeira ferramenta institucional é o estatuto da instituição. Agora, se ficar só lá, também se torna algo quase morto. E o segredo talvez seja a questão do treinamento, da conscientização, do reiteradas vezes tratar desses assuntos. E a gente percebe isso no compliance, né? Quanto mais você aborda o risco e o que deve ser feito e como deve ser feito, você, ao meu ver, vai mitigando a chance de acontecer essas situações. Faz sentido? Com certeza. Mas o que a gente vê muito, assim, né, são fatos básicos, assim, que não são observados, né, como a Ana colocou aqui, segregação de função, ausência de políticas institucionalizadas, ausência de manual de procedimentos, né, gargalos e gaps que possibilitam ali uma entrada, né, livre para atos desonestos, né. Então, assim, ter um olhar sobre as premissas básicas de controle interno, que é o que a gente percebe que muitas entidades não têm e falham pelo básico. Elas nem falham pela complexidade, elas falham pelo básico. Pela experiência de vocês, como profissionais de longa data da auditoria, não só como sócios da Audisa, mas o trabalho em campo, como é que as entidades devem dar o pontapé inicial para, quando a gente fala de
de erro, fraude, desvio, existe uma questão de gestão do próprio risco disso acontecer. E a implantação de políticas, de normas, regras. Como é que a gente começa isso? Principalmente, é o que eu vou jogar para vocês, nas pequenas organizações. Uma instituição que não tem uma consultoria da Aldisa, não tem uma assessoria jurídica especializada, o que ela pode já de lição de casa para dar um pequeno passo, mas importante nessa transformação? Na minha opinião, o primeiro passo é o envolvimento e o comprometimento da alta administração, dos conselhos, né, principalmente o Conselho Fiscal, ser atuante, cobrar, né, fazer uma vigilância sobre as prestações de contas, não ser aquele conselho pro forma, né? A administração realmente apoiar essa ideia. Para mim, a circunstância básica seria essa, né? Eu concordo com a Jaque e acho também que é necessário que as pessoas compreendam o fluxo da entidade. Mesmo às vezes a entidade rotina, sendo pequena, acontece, as pessoas não sabem, né? E aí você citou essa questão anterior do estatuto. A gente vê que muitas entidades sem fins lucrativos, na busca de formas inovadoras para captar recursos, enchem o estatuto de outras finalidades e começam a criar controles alternativos de coisa que não leva eles a lugar nenhum, né? A pessoa às vezes abre um bazar que rende 10 mil por mês e ele, na verdade, para ele manter aquilo ali, ele gasta 30. Então, às vezes, a entidade não consegue mensurar isso, a relação custo-benefício do processo que ela mesma desenvolve. O retorno do investimento, Exatamente. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a entidade se envolver com a sua rotina, entender a sua rotina para otimizar processo e verificar onde existe lacuna, né? Porque a lacuna existe, não tem jeito. A gente tem que inibir e diminuir. E onde os efeitos poderão estar mais potencializados, Sim. Né? Pode afetar, por exemplo, a reputação da instituição, a continuidade, a operação, né? O risco de imagem a captação de recursos. Bom, tem muita coisa que daria para falar, mas em breve eu já até faço aqui um anúncio, hein? Nós vamos gravar lives exclusivas com essas sócias do Grupo Aldisa, essas sócias maravilhosas, competentes demais sobre essas temáticas. Você percebeu, tem muita coisa que a gente não tem tempo aqui para abordar. Mas, Ana, você falou uma coisa interessante, de conhecer o fluxo, conhecer a rotina. E um dos temas hoje, também muito interessante, diz respeito às rotinas das fundações, as entidades fundacionais. Você tem larga experiência acompanhando fundações em todo o Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde tem particularidades, né? E você participou com o Dr. Helder Nascimento, acompanhou o Dr. Helder Nascimento, da HN Advogados, nessa temática das obrigações legais das fundações. O que a gente pode trazer em síntese que as fundações de todo o Brasil devem estar atentas no tocante às suas obrigações? É maravilhoso ele, inclusive, a abordagem dele hoje foi muito boa. A gente tem realmente, assim, no Rio, um Ministério Público muito atuante, né? E algumas entidades entendem que isso é muito ruim, né? É muito burocrático, isso torna o processo burocrático, mas a gente tem que olhar pelo outro prisma. Ele está desenvolvendo a atuação dele, é o papel dele, né? Ainda que seja de forma burocrática, foi o meio que ele entendeu que era a melhor forma de fiscalizar. Está na lei. Exatamente. E eu acho que o que é mais fácil e o que as entidades precisam buscar, as fundações precisam buscar, primeiro, se você tem certeza que você está no caminho certo, que você é transparente, que você tem as ações corretas, que você aplica o seu recurso naquilo que tem que ser aplicado, que você não tem desvio de finalidade, não há nenhum medo, nenhuma insegurança de que abrir as suas contas para o Ministério Público. E se o Ministério Público compreender alguma coisa de forma equivocada, a gente tem que ter uma relação próxima, tem que ir lá, tem que procurar a contadoria, tem que procurar a promotoria. Isso é normal na Aldisa, né? A gente
tem a contadoria do Ministério Público, muitas vezes fazem algum questionamento pontual, e a gente marca reunião, faz online e dialoga sobre isso. E eu acho que é importante a entidade não ir com 4 pedras na mão para o Ministério Público, né? Vamos estabelecer aí uma relação de parceria, né? Até porque ele está ali também para orientar, né? Para dizer, olha, você está seguindo pelo caminho errado, né? Observa bem, porque senão você vai ter um desvio de finalidade. Eu acho que estar junto com o Ministério Público é fundamental. É o contrário também, né, Ana? Ele acata também interpretações da norma contábil, Sim. quando esclarecidas, né, tecnicamente, corretamente, pela Audisa, né? Sim, a gente até tem uma consulta lá, né, que tecnicamente a gente tem um entendimento e a contadoria do Ministério Público tem outro entendimento, então a gente fez uma reunião e a Audisa enviou lá um parecer. Fundamentou a opinião, né? Isso, e a gente está dialogando a ciência sobre isso. É construir também a aplicação, a melhor aplicação em prol dos dois. Tem que proteger as fundações, mas também respeitar a questão pública, né? Exatamente. E é muito interessante porque a gente percebeu, por exemplo, que através do relatório de recomendação de visita no Rio de Janeiro especificamente, o Ministério Público passou a pedir na prestação de contas, além do SICAP, das certidões, enfim, o relatório de visita das auditorias. Então, as entidades que não são auditadas pela gente, várias começaram a ligar para entender o que era esse relatório que o Ministério Público estava pedindo. Então, porque eles pedem de todos agora, né? Nem todas são auditadas pela Audisa. Então, é interessante porque ele começou a emitir parecer num nível assim de detalhamento muito maior, a ponto dele dizer, considerar os pontos de melhoria apresentados pela auditoria, no relatório de visita. Ele começa a referenciar o trabalho da auditoria como preventivo, colaborativo, realmente, reconhecendo também a imparcialidade. Eu acho que foi muito interessante esse movimento. Eu e até registrando, né? Nós acompanhamos fundações em vários lugares do Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, já estivemos juntos várias vezes, e pessoalmente várias vezes ali com a curadoria de fundações, e é fato isso que você trouxe. Ser questionado é importante. Né? As instituições precisam saber que estão sendo controladas, precisam estar preparadas para o controle, para os esclarecimentos, porque isso é bom para todo mundo, principalmente quando ali transitam recursos, valores públicos. É aquilo que a gente espera do gestor público. Verdade. A gente também deve fazer esse exemplo. Mas, realmente, o Ministério Público do Rio de Janeiro, ao meu ver, é um exemplo bem sucedido de firme quando tem que ser firme, mas também próximo das instituições, porque ele abre esse espaço. Exatamente, colaborativo. Ele acolhe. E ele acolhe a auditoria, a experiência própria. Não é que é confortável, os outros estados isso não acontece, mas às vezes isso não contribui para o próprio desenvolvimento daquela entidade que se acomoda. Então, exatamente. O Rio de Janeiro, ao adotar esse controle mais próximo das instituições, exige que as instituições tenham melhor governança, uma auditoria não só pro forma, ou seja, que realmente contribua para o aprimoramento dos controles internos. O ponto central da auditoria é opinar pelas demonstrações, mas aprimorar o controle interno das instituições. A gente vê essa evolução de forma muito clara. Por exemplo, o MP pede coisas que integram como testes de auditoria, mas que, dependendo ali da sua materialidade, nem sempre é possível também fazer, como, por exemplo, na época da pandemia, contagem de caixa. No Ministério Público é obrigatório, então todos os nossos clientes, mesmo quando teve a pandemia, a gente teve que buscar alternativas para contar o caixa, porque é obrigatório pelo MP. Então, acho que isso é interessante, porque muitas vezes a entidade acha que fundo fixo, né? Você trouxe a questão da fraude, a gente já teve no Rio uma identificação no fundo fixo de desvio, olha que interessante. Sendo que o fundo fixo, né, já existe para evitar o desvio. Pois é, né? E o desvio foi ali numa entidade gigante que tem no Brasil inteiro. E aí o Ministério Público tem toda uma atenção com o fundo fixo. E as pessoas não conseguem entender por que ele se preocupa tanto com o fundo fixo que custa R$1.000. Ele tem tanta preocupação que ele pede para a auditoria informar, além da contagem, né, na database da auditoria,
nome da pessoa responsável, CPF, cargo. Então, assim, em geral, as pessoas não dão muito valor a isso, mas a contadoria do MP não. Ela tem realmente um olhar muito técnico para tudo isso. E aprofundado, né, Ana? Muito. Realmente se Bom, apropria, a gente né? precisa aqui já concluir, mas a Ana também participou hoje de uma palestra, um tema também muito interessante, ainda que esteja em ascensão no setor, desperta interesses, que é a questão do endowment, dos fundos patrimoniais, da forma da lei, mas também, e acima disso, os outros fundos, né? E como é que você resume que foi essa apresentação, juntamente com a Paula Borsato, da Monella Advogados, e o Danilo Tiesel, da Social Profit? Como é que foi esse bate-papo lá? Aliás, eu acho que o material que foi apresentado estava muito bom, muito objetivo e facilitou muito o entendimento. A gente tem uma questão aí, porque a legislação ela é uma legislação nova ainda, né? Que carece de uma regulamentação específica e deixa aí muitas lacunas, principalmente na questão tributária. O que eu acho interessante é que, na verdade, quando a gente ouve falar do endowment, muitas pessoas não entendem porque isso é novo, né, isso é mais usual muito na América do Norte, enfim, as universidades de lá, enfim, e é um conceito que veio, né, é americano. Na verdade, as pessoas trazem para o seu entendimento, as entidades sem fins lucrativos, os próprios fundos de reserva, que não há problema dele existir. Pode ter. Exatamente. Muitos previstos até estatutariamente. Exatamente. O que a gente traz... Fundos para obra, investimento, reserva, Em para tudo. atas, né? O que a gente traz é essa formalização do fundo de reserva, para que ele tenha realmente a destinação que ele se propõe. É essa governança corporativa forte, regimental, nesse fundo de reserva, se ele existir. Porque o fundo de reserva ele pode existir, mas, por exemplo, se a entidade tiver um processo trabalhista, tiver alguma conta bloqueada, vai bloquear o fundo de reserva também. É um risco, mas é um risco que sai da sua governabilidade. Agora, você podendo administrar o risco que está dentro da sua governabilidade, que é o quê? Ter a certeza que aquele fundo vai ser destinado ao que foi instituído, é muito importante, né? Maravilha, né? Lembrando, esse material e todas as demais palestras, o aluno tem aí acesso e pode realmente estudar, voltar para casa e discutir com a sua organização. Para a gente poder fazer o encerramento, fechar aqui, queria ouvir de vocês, muito brevemente, Jaqueline e Ana, nós temos ainda muito conteúdo pela frente, né? Nós temos quarta, quinta e sexta-feira com uma variedade, uma diversidade de profissionais e conteúdos. O que a gente pode esperar ouvir de vocês e o que vocês esperam da imersão? Bom, amanhã eu e Ana, né, e Pamela vamos compartilhar um tema sobre a importância ali das demonstrações contábeis, né, para os contadores, para os gestores. Então vamos trazer ali todos os cuidados, né, em relação às normas específicas, a elaboração e preparação das demonstrações contábeis. Depois tu fala mais no detalhe. E na quinta-feira eu vou estar abordando um tema não pode falar em detalhe, senão dá spoiler, né? É só trazer o tema, não. Tem que falar depois, né? Senão... É verdade. Não spoiler. Pode deixar. E na quinta-feira eu estarei abordando um tema novo dentro da imersão, né? Que é enfrentamento, as noções de prevenção e enfrentamento às práticas de assédio sexual e moral nas organizações corporativas, né? Então, virei comentando ali sobre a NR5, a CIPA, as alterações, né? A questão da Lei 14.457, as portarias do Ministério do Trabalho, o que são essas outras formas de violência previstas ali, né, dentro da questão do assédio. E que acontece bastante. E que passa, né, mas que passa. Os canais de denúncia, enfim, vou trazer todo esse arcabouço aí, que é bem interessante. Maravilha. Também dentro da questão do ambiente corporativo. Perfeito, e você... A gente ainda está no segundo dia, né? Tem muito material pela frente ainda. Mas, de fato, a gente amanhã vai falar muito sobre contingências judiciais e a elaboração das demonstrações contábeis. Acho que o ensino hoje ele tem uma qualidade comprometida por vários aspectos,
ninguém sai da faculdade sabendo fazer uma demonstração, principalmente uma demonstração do terceiro setor, que tem tantos dispositivos legais específicos, e a intenção amanhã é realmente passar a demonstração do início Uma ao fim, oficina, né? fazer bem prático, bem né? prático, para a gente gerar aliás, né, a gente, isso. em termos de prática, é a primeira imersão que a gente tem um dia inteiro do workshop do SEBAS. Ou seja, o dia inteiro falando ponta a ponta do pedido até a prestação de contas, questão contábil, questão jurídica, questões operacionais. Então, realmente, essa imersão ficou diferenciada. Bom, muito bom estar aqui com vocês. E olha que interessante, né? Nós temos um tema que hoje me perguntaram no cafezinho e também nas apresentações, que eu percebi que chamou demais a atenção. A questão do ESG, ou seja, a Aldisa já vem falando disso há um tempo, e vai ser tema nos próximos dias, mas de uma forma prática, debatida, e como é que isso impacta o terceiro setor e o seu desenvolvimento. E a outra, para os profissionais, o uso da inteligência artificial para a classificação de documentos contábeis, documentos fiscais e, melhor ainda, geração e produção de conteúdos e relatórios. Olha que bacana. Ou seja, toda uma inovação no processo aí da auditoria, da contabilidade e das assessorias. Meninas, agradecer vocês aí, mas também mencionar, esse conteúdo fica à disposição aqui nos nossos canais. Reiterando, o compromisso do nosso Grupo Aldisa é desenvolver, fortalecer e profissionalizar o terceiro setor. E a educação é esse caminho. Esse é o nosso propósito através desses conteúdos. E essa live gravada aqui com muito carinho, com essas sócias maravilhosas, a gente tem muito orgulho de tê-las na sociedade, também foi possível porque tivemos o apoio do nosso CEO, Eduardo Mello, toda a equipe de comunicação, toda a equipe de marketing do Grupo Aldisa, o comercial. Então, muita gente está aqui por trás desse back-office para a gente estar aqui em Sorocaba levando esse conteúdo. Meninas, eu tenho aqui para vocês, em nome do nosso querido Grupo Aldisa, a lembrancinha aqui. Olha que chique. Eu quero que vocês vejam se gostam. Nós mimos, né, Ana? Quem é que não gosta? Tem que mostrar para ver se estão aprovadas. Aí, olha lá. E gostamos de café também, né, Ana? Eu chá, né? Aí. Eu sou mais o chá. Ó, linda. Gente linda, amém. Mas isso é para tomar um cafezinho na varanda, lá em casa, não só trabalhando. Muito obrigada. Meus amigos e minhas amigas, muito agradecido essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Lembrando, mais uma vez, nós temos o curso SEBAS Salvador, lá no dia 5 de setembro. Quer saber mais? Na bio aí no nosso Instagram. E também o Desenvolve OSC, dia 23 de outubro, em Belo Horizonte. E o bom também para os profissionais da contabilidade, a imersão valeu 40 pontos no programa de educação profissional continuada. Aquilo que o cara precisa o ano inteiro, ele garante conosco aqui. E aprendendo de verdade. Então, com qualidade, né? Exatamente, muita prática. E é isso. Jaque, muito obrigada. Ana Paula, muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste e um grande abraço. Obrigada. Eu que agradeço. E o orgulho é nosso, né, Jaque? É recíproco, né? A gente faz tudo com muita entrega, muita dedicação, né? E é recíproco também. Totalmente. O que tu colocou pra gente, tá? Valeu, gente.